Hello guys, how are you? Espero que todos vocês estejam bem, que seus familiares também encontrem-se bem nesse momento que a gente está passando. Como que estão os estudos de vocês? Estão estudando? Estão se dedicando? Não esqueçam que esse é o ano da vida de vocês, ok? Eu sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos estudar a unidade 16 da apostila de vocês. Nessa unidade 16, nós vamos tratar sobre quantifiers e intensifiers, ok? O que são quantifiers e intensifiers? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Primeiro, eu quero saber justamente o que são quantificadores, ok? São palavras que expressam ideias de quantidade, mas sem precisão. Veja bem, quando a gente utiliza um quantifier, a gente dá uma noção da quantidade. Eu vou dizer para vocês se é muita quantidade, se é pouca quantidade, mas eu não vou especificar a quantidade, ok? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. I have a lot of friends. Quando eu falo para vocês I have a lot of friends, eu quero dizer para vocês o quê? Que eu tenho muitos amigos. Mas vocês perceberam que eu não especifiquei a quantidade de amigos que eu tenho. Eu não falei para vocês I have two friends, por exemplo. Eu tenho 2 amigos. Eu não especifiquei. Eu só quantifiquei para vocês. Então, eu utilizei a lot of, ok? Justamente para dizer que eu tenho muitos amigos, tá? Então, um quantifier é justamente isso. Quando você dá uma noção da quantidade, mas sem especificar, beleza? Podem ser usados com substantivos contáveis ou incontáveis, dependendo de cada quantificador individualmente. Nós vamos falar ao longo dessa aula um pouquinho sobre esses quantificadores e também vamos falar sobre o uso deles, ok? Vamos lá, quando que a gente utiliza cada um deles? Em que circunstância que eu utilizo? Vamos ver agora? Antes da gente falar sobre os quantificadores, eu quero relembrar com vocês o que vem a ser countable nouns. Nós vamos falar muito hoje sobre substantivo contável, substantivo incontável, já que isso realmente vai ser essencial para a nossa matéria, tá? Então, eu sei que vocês já estudaram, mas só para nós lembrarmos. Countable nouns são os substantivos contáveis. São aqueles que eu posso contar, ok? Coloquei aqui, we can count. Nós podemos contar. Nós temos singular e nós temos plural. Eu posso utilizar o substantivo tanto no singular quanto no plural, ok? Aqui eu coloquei para vocês a tree, uma árvore, two trees, 2 árvores. Reparem que o substantivo ele foi para o plural. Aqui no exemplo de book, reparem, the book is old. Nós utilizamos o verbo no singular porque o substantivo está no singular. The books are old. Nós já utilizamos are justamente porque o substantivo está no plural. Book é um substantivo contável. Então, eu posso usar no singular ou no plural, beleza? Em seguida, eu tenho uncountable nouns. Se countable é o que eu posso contar, uncountable é aquele que eu não posso contar, beleza? Eu posso quantificar para você, mas eu não posso especificar a quantidade, tá? Até porque ele só pode ser utilizado no singular. Always use a singular verb. Nós vamos utilizar sempre um verbo no singular, ok? Sugar is sweet. Aqui eu quero dizer que açúcar é doce. Então, o verbo no singular, já que sugar está no singular, ok? Como eu disse para vocês, nós só temos uma forma. Nós só temos o singular. Nós não temos plural, tá? Se eu não tenho plural, eu não vou poder especificar a quantidade. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, artigo indefinido, eu não posso utilizar numbers, ok? Mas eu posso utilizar um quantifier, que é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre muita quantidade. Como eu falei para vocês, a gente pode falar sobre a quantidade. Eu posso falar para você se eu tenho muita quantidade, se eu tenho pouca quantidade, sem especificar a quantidade. Então, primeiro nós vamos falar sobre muita quantidade. Quais são os principais quantifiers que eu utilizo? Primeiro nós vamos falar sobre many, ok? Many significa muitos, muitas.
Eu vou utilizar com substantivos contáveis, ok? No plural, principalmente em frases negativas e interrogativas. Reparem que eu falei principalmente, ok? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, coloquei aqui no exemplo: Do you have many books? Você tem muitos livros? Então, reparem que é uma frase interrogativa e eu utilizei many. Por que eu utilizei many? Porque o substantivo que foi utilizado em seguida é um substantivo contável, books, ok? Então, eu vou utilizar many. Posso utilizar many em frases afirmativas. Por isso que anteriormente eu coloquei para vocês principalmente, tá? Porque eu posso utilizar em frases afirmativas. Só que quando eu utilizo em frases afirmativas, automaticamente a gente já sabe que está sendo utilizado num sentido mais formal, beleza? I have many friends. Eu tenho muitos amigos, tá? Então, assim, a gente sempre dá preferência a utilizar many em frases interrogativas e negativas, mas pode acontecer de você ver many em frases afirmativas também. Não está errado, só que não é tão utilizado, beleza? E se for utilizado num sentido mais formal. Se eu tiver um substantivo incontável, o que eu vou utilizar? Se eu tiver um substantivo incontável, também em frases, né? Geralmente, em frases negativas e interrogativas, eu vou utilizar much, beleza? I don't drink much water. Eu quero dizer para você que eu não bebo muita água. Reparem que eu estou falando sobre uma grande quantidade, beleza? Muita água. O substantivo water, que é água, ele é incontável. Isso sempre vai ser essencial que a gente preste atenção, tá? No primeiro caso que eu falei para vocês, books, contável, eu utilizei many. Nesse exemplo, water é incontável, então eu utilizo much. Em seguida, nós vamos falar sobre a lot of ou lots of, ok? Significa muito, muitos, muita, muitas. Também estamos falando de grande quantidade, tá? Só que a lot of pode ser utilizado tanto com substantivo contável quanto substantivo incontável, tanto no singular quanto no plural, ok? Geralmente, nós utilizamos a lot of em frases afirmativas, ok? I need a lot of books. Posso utilizar lots of. Se eu utilizar lots of, vai ser mais informal. Quando eu utilizo a lot of, geralmente acaba sendo informal, ok? Você lembra que eu falei lá atrás que a gente utiliza many em frases afirmativas num sentido formal. Então, a lot of a gente utiliza num sentido informal. Ele é mais comum de ser utilizado, tá? E mais informal ainda, lots of, ok? I have lots of cars. Nesse caso aqui é mais informal ainda do que a lot of, ok? Nós ainda temos several, ok? Também fala sobre vários, várias. É usado para nomes contáveis no plural, normalmente em frases afirmativas. I have several books about geography. Aqui eu quero dizer para vocês que eu tenho vários livros de geografia, ok? Plenty of or plenty of. As duas pronúncias estão corretas, ok? Aqui nesse caso pode significar muito, muitos, muita, muitas, suficiente ou bastante, depende do contexto que você vai utilizar, ok? É usado tanto antes de substantivos contáveis quanto de substantivos incontáveis. Posso utilizar nas duas situações, ok? Vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. There are plenty of fish in the sea. Nesse caso, eu quero dizer o quê? Que existem muitos peixes no mar, ok? Existem peixes o suficiente, ok? No mar. Reparem que realmente aqui na figura nós temos muitos peixes. Só que, infelizmente, o rapaz não está dando sorte, né? Não está pescando nenhum. Mas quando eu utilizo plenty of, eu quero falar sobre muita quantidade, ok? Em seguida, vamos falar agora sobre pouca quantidade. Vocês viram quantas opções nós temos para falarmos de
grande quantidade? E para pouca quantidade? O que eu posso utilizar? Vamos lá, few. Eu vou utilizar few, que significa poucos ou poucas, tá? Antes de substantivos contáveis no plural. I have few friends. Quando eu falo para você I have few friends, eu quero dizer o quê? Que eu tenho poucos amigos, ok? Mais uma vez, friends é um substantivo contável. Se eu quero falar sobre pouca quantidade, eu vou utilizar esse quantificador aqui, few, ok? Se eu quiser falar sobre pouca quantidade para substantivos incontáveis, eu já vou utilizar little, ok? He puts little sugar in his coffee. Nesse caso aqui, sugar é um substantivo incontável. Se eu quero falar sobre pouca quantidade, então little sugar, ok? A gente também pode utilizar a few e a little. Preciso que vocês prestem atenção nisso para vocês entenderem a diferença, ok? Porque embora seja apenas um artigo, mas vai fazer total diferença no entendimento e no sentido que eu quero expressar. Vamos observar aqui. Primeiro vamos relembrar o que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que few e little eu utilizo para pouca quantidade, ok? Few para substantivos contáveis, como a gente está vendo aqui, e little para substantivos incontáveis, ok? Repararam aqui na carinha de triste do bonequinho? Justamente por quê? Porque eu estou falando de pouca quantidade, beleza? Por que desse lado aqui, nesse primeiro lado, eu tenho uma carinha feliz? Vamos entender? Quando eu falo a few, eu quero dizer um pouco. Acaba dando um sentido positivo para a frase, ok? Reparem que eu tenho aqui, the speaker is happy because there is some. O falante está feliz porque existe um pouco, ok? Quando eu falo few, eu quero dizer que é pouca quantidade. Agora, se eu vejo isso com bons olhos, se isso para mim é algo positivo, eu ter um pouco de alguma coisa é algo legal, eu vou utilizar a few, ok? Se ter essa quantidade, mesmo sendo pequena, é o suficiente para mim, né? No caso, isso me deixa feliz e eu utilizo a few, ok? A mesma coisa, a little, até porque vai seguir a mesma ideia que eu falei para vocês. A few eu utilizo para substantivos contáveis e a little eu utilizo para substantivos incontáveis. Mas quando eu utilizo a few e a little, eu vejo com bons olhos. Isso me deixa feliz, ok? Vamos ver um exemplo? Se eu falo para você assim, I have few friends. Se eu falo para você I have few friends, isso me deixa triste. Porque eu quero dizer para você o quê? Que eu tenho poucos amigos. Subentende-se o quê? Que eu gostaria de ter mais amigos, ok? Então me deixa triste. Então por isso que eu falei para você I have few friends, ok? Porém, vamos supor que eu tenha 3 amigos. São muitos amigos? Não, não são muitos amigos. São poucos amigos, ok? Mas eles são maravilhosos, ok? Ter esses 3 amigos, mesmo que seja em pouca quantidade, me deixa feliz. Então, eu vou falar para você o quê? I have a few friends. Eu tenho alguns amigos, ok? Mesmo sendo uma pouca, né? Mesmo sendo pouca quantidade, é algo que me deixa feliz, ok? Depois a gente vai ver mais alguns exemplos sobre isso. Aqui eu coloquei um quiz para a gente ver se a gente conseguiu entender. I heard Jane is sad because she has ... friends. Então vamos lá. I heard Jane is sad. Eu ouvi que Jane está triste. Because she has ... friends. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui. Friends é um substantivo contável. Se friends é um substantivo contável, eu já vou eliminar little e a little, ok? Justamente porque friends é contável. Então, vou utilizar few ou a few, beleza? Agora, eu tenho que entender o contexto para eu saber se eu vou utilizar no sentido de tristeza ou
de alegria. Quando eu falo para você, I heard Jane sad, eu ouvi que Jane está triste, eu já sei o quê? Que ela está triste porque ela tem poucos amigos, ok? Então, few friends, beleza? Ela gostaria de ter mais amigos. Esses amigos que ela tem, para ela, não são assim o suficiente. Ela gostaria de ter bem mais amigos. Então, ela fica triste com isso, ok? Em seguida, compare. Coloquei aqui para vocês justamente o que eu expliquei anteriormente para você poder visualizar. I have few friends. Quando eu falo para você I have few friends, isso me deixa triste, porque eu gostaria de ter mais amigos, ok? Então é algo que para mim não é o suficiente, tá? Eu gostaria da minha casa cheia. Agora, se eu falo I have a few friends, isso já me deixa feliz. Eu já vejo essa frase com uma outra perspectiva. Pensa comigo, nos dias atuais, onde você encontrar um bom amigo é difícil, né? Aquele amigo fiel que realmente está com você, que te ajuda. É muito difícil hoje em dia. Quando eu falo para você I have a few friends, é algo positivo, tá? Então, few vai ser algo no sentido negativo, no sentido de realmente você ter poucos, tá? Agora, quando você fala a few, continua sendo uma pouca quantidade, mas é algo positivo para você. É algo que te satisfaz, é o suficiente. Aquela quantidade que você tem é o suficiente na sua vida, ok? Se nós tivéssemos substantivos incontáveis, nós utilizaríamos little, ok? Não esqueçam disso. Few e a few, substantivos contáveis. Little e a little, substantivos incontáveis, beleza? Don't forget, coloquei aqui para você um pequeno resumo do que a gente falou, ok? Many, nós vamos utilizar para substantivos contáveis, com substantivos contáveis, ok? Much, nós vamos utilizar com substantivos incontáveis. A lot of, tanto contável quanto incontável. Few, substantivos contáveis. E little, substantivos incontáveis. Ok? Isso daqui foi um resumo do que eu falei para vocês anteriormente, tá? Para realmente ficar claro para você. Em seguida nós vamos falar sobre intensifiers, sobre intensificadores, ok? Como o próprio nome já diz, o que são intensificadores? São palavras que vão intensificar, principalmente adjetivos ou outros, né, quantificadores. Tá? Então, eu posso utilizar com adjetivos, posso utilizar com quantificadores, que foram as palavrinhas que a gente acabou de estudar, tá? Posso utilizar o intensificador junto com eles sem problema algum, tá? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. I am very angry. Eu poderia simplesmente falar para vocês I am angry. Eu estou com raiva. Mas eu quero intensificar. O que aconteceu comigo realmente foi algo que me deixou com muita raiva, ok? Então eu vou intensificar. Então eu vou dizer I am very angry. Esse very aqui está intensificando um adjetivo, ok? Mas como eu falei para vocês, são palavras que intensificam, tá? Elas são essenciais na frase? Não. Eu poderia simplesmente falar para vocês I am angry. Ok? Mas como eu quero intensificar, I am very angry, ok? Vamos ver aqui os principais intensificadores. Enough. Enough pode ser tanto um intensificador quanto um quantificador. Depende do sentido da frase. Significa bastante ou suficiente. I have enough money. Se eu quero falar para vocês que eu tenho uma quantidade de dinheiro suficiente, tá? Vamos supor que a gente vai fazer uma viagem. E aí a gente estabeleceu um valor que a gente tem que ter para poder fazer essa viagem. E aí eu falo para você, I have enough money. Eu tenho dinheiro suficiente. Reparem que enough está aqui juntamente com money, tá? Está justamente quantificando, tá? Está, nesse caso, intensificando a quantidade de dinheiro que eu tenho, ok? Much. Como intensificador, você lembra que nós estudamos como um quantifier, né? Nesse caso aqui, quando ele for utilizado como intensificador, ele aparece depois dos verbos, junto com so,
very or to. I love you so much. Quando eu falo so much, eu quero dizer para você justamente o quê? Que eu te amo muito. Eu estou intensificando o meu amor por você, ok? Reparem que aqui ele não veio logo após do verbo, né? Mas eu posso utilizar dessa forma. I love you so much. Ele continua vindo após o verbo, beleza? So. So significa tão, tanto ou tanta, tá? Também estou aqui, nesse caso, intensificando um adjetivo. Mary is so beautiful. Eu poderia simplesmente falar para você, Mary is beautiful. Poderia. Só que eu quero intensificar a beleza dela. Então, eu vou falar, Mary is so beautiful. Eu estou intensificando o adjetivo. To. Demais, muito. Quando a gente utiliza to, geralmente acaba dando uma ideia de excesso, tá? Algo que sobrepõe a quantidade. Reparem que eu coloquei aqui, I am too happy. Quando eu falo I am too happy, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu estou excessivamente feliz, ok? Como eu falei com vocês, acaba dando uma ideia de excesso, tá? Mais do que o suficiente, tá? Eu coloquei aqui duas frases para nós compararmos, tá? Não entra muito no assunto, mas eu sempre gosto de falar sobre isso com o meu aluno. Reparem que a palavrinha to, dependendo da posição que a gente utiliza na frase, ela pode ter sentido completamente diferente, tá? Mesma frase, reparem que eu coloquei a mesma frase, só que o to em posições diferentes, ok? Quando eu falo I am too happy, antes de um adjetivo, eu estou intensificando esse adjetivo. Eu estou feliz demais, eu estou muito feliz. Quando eu utilizo to no final da frase, olha aqui que eu coloquei para vocês, I am happy to. Mesma frase, só que com to no final agora. Esse to, ele não vai ser um intensificador. Ele vai significar também. Eu vou estar concordando com a pessoa. Então, a tradução aqui seria eu estou feliz também, tá? Reparem como na língua inglesa é importante a gente observar a posição da palavra, porque isso pode influenciar no significado e no uso, ok? Very, very é muito utilizado, né? A gente já, assim, já está muito acostumado a utilizar. Significa muito, bastante. I'm very happy. Eu estou muito feliz, ok? Reparem que o very também está intensificando um adjetivo nesse caso, ok? Sugestão de exercícios para vocês fazerem na apostila de vocês. Lá na apostila de vocês, nós temos as páginas 930, 931 e 932 com exercícios sobre esses assuntos, ok? Sugiro que vocês façam, sugiro que vocês consultem o dicionário caso seja necessário, sugiro que vocês observem, né, principalmente isso, se tem um substantivo contável, se tem um substantivo incontável, tá? Para vocês poderem fazer o exercício. A nossa aula termina aqui. Gostaria muito de agradecer a vocês. Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre as provas de vestibular, tá? Então espero vocês lá para a gente poder conversar sobre isso. Beijos!